Um salve ao meu povo, à nação brasileira, ao novo Israel. Meu povo, hoje eu estava meditando sobre algumas coisas que estão acontecendo no nosso país, algumas coisas que estão sendo maquiadas, projetadas e executadas pelos poderosos, pelos gananciosos, vamos dizer assim, esta é a palavra verdadeira, pelos incircuncisos filisteus, servos de Roma. Vocês já sabem o que vai acontecer com vocês. Os líderes mundiais exploradores desta nação, deste povo, vocês já sabem o que está por vir. Não adianta vocês se esconderem. Não tem esconderijo. Vocês podem mudar muitas coisas, mas vocês não podem mudar a verdade. Vocês podem criar deuses para vocês adorarem, mas vocês não podem enganar uma nação inteira. Vamos lembrar um pouquinho da época do libertador do Egito. O que vocês fizeram com os hebreus? Por que vocês matavam os meninos, filho dos hebreus? Vocês tinham medo de um libertador? Ou vocês conheciam a história dos hebreus? Me digam, senhores do mundo, vamos matar todos os filhos dos hebreus porque tem uma promessa de vir um libertador, Moshe, Moisés. Vocês mesmos criaram mal para vocês.
quando vocês escravizaram aquele povo, Deus, o verdadeiro Deus, Ele ama a liberdade e Ele despreza a escravidão desumana, desonesta, perversa. E vocês nunca aprenderam veio Moisés e mostrou a vocês quem é o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus. E deixou um sucessor, Josué. Eu poderia passear pela história, mostrando a vocês tempo e tempo e tempo. De repente eu faça isso ainda nesse vídeo. Mas vamos para a história de Moisés. Quando Moisés libertou o povo da escravidão, Deus não lhe permitiu que ele entrasse na terra prometida, a terra de Canaã, que é esta terra que nós moramos hoje, América, a terra rica que mana leite e mel. Esta é a verdadeira terra de Canaã. Moisés não entrou aqui naquele tempo, mas deixou o seu sucessor, Josué, que fez maravilhas, um guerreiro, um príncipe do povo de Israel. Hoje, meditando sobre a história, eu comecei a entender os sentidos e o significado dessas coisas. Vocês podem ter mudado a história. Vocês podem ter mudado os tempos. Vocês podem ter mudado as leis. Estou falando dos romanos. Estou falando de uma organização que sempre lutou contra o
Criador. E vocês sabem quem vocês são. Eu sei quem vocês são. Sempre houve esse paralelismo. Mas eu vou lembrar a vocês, povinho, que se acham as divindades da terra, que se acham no direito de escravizar os povos e as pessoas pela ganância, pela ignorância, pela perversidade, pelo poder. Na frente, Jericó, gloriosa, arrogante, perversa. Aqui esse povo não passa. Aqui esse povo não entra. Não conheciam o Deus de Israel. Não conheciam o Senhor dos Exércitos. Era um povo arrogante. Era um povo cheio de orgulho. Estamos aqui assentados como deuses. E aqui Deus não entra. Aqui Deus não passa. Eu ouvi. Eu ouvi. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Querem mesmo saber? Querem mesmo saber quem é o Senhor dos Exércitos? Querem desafiar? Esquerda, direita e centro. Deus escreve certo por linhas tortas. É apenas um recado. Deus não precisa de uma linha reta para escrever. Deus não precisa de um compasso para esquadrinhar.
Deus não precisa de um plumo para nivelar. Deus não precisa fazer nada em oculto para se gloriar. Tudo o que Deus faz está exposto diante dos nossos olhos. Todas as suas obras estão expostas. Estão entendendo? O Senhor diz: eu não faço nada em oculto, não faço nada escondido, porque quem se esconde para fazer as suas obras são os ladrões, são os bandidos, mas quem anda na luz não esconde as suas obras. Josué, toque a trombeta diante de Jericó. Determine a queda de Jericó. E Josué tocou. Rodeia Jericó. Mostra a ela que sou eu, o Senhor, quem estou cercando. Mas vocês não entenderam. A pedra que vocês, construtores, rejeitaram se tornou a pedra principal, a pedra que atingiu vocês. Lembram? Lembram, construtores? Da pedra que vocês rejeitaram? Pedra lapidada e escolhida por Deus e rejeitada por vocês. E não bastando, vocês ainda desafiam a Deus. Vocês acham que Deus não vê todas as obras de vocês?
tudo o que vocês fazem, seja visível ou invisível, seja escondido, com as portas fechadas para ninguém ver, ou seja, ao público. Como vocês gostam de fazer reuniões de portas fechadas para ninguém ver, que ali vocês estão praticando todo tipo de iniquidade. À noite, à madrugada, mas vocês dizem: Deus não vê, não existe Deus. Aguardem, aguardem, que vocês verão Deus. Este dia vai ser um dia de terror, de espanto, de choro e de ranger de dentes, porque a ira de Deus vai cair sobre a cabeça de vocês e não terá esconderijo. Não fujam, não se cansem fugindo, porque não há esconderijo. Quando Jonas fugiu da sua missão, ele pôde fugir em alto mar. Lá em alto mar, o Senhor estava. E não fez aquelas águas ficarem turbulentas. Ah, mas nós vamos fugir. Temos um esconderijo. Temos os nossos refúgios, aonde só nós soubemos. Bando de mercenários incircuncisos de coração. Só vocês sabem. Deus ri. Deus ri e zomba de vocês. Só vocês sabem. Fujam. Fujam. Se escondam. Porque Deus vai brincar de pega ladrão com vocês. Deus vai brincar de pique-esconde com vocês. E vocês saberão quem é Deus. Temos esconderijos subterrâneos. Temos esconderijo nas geleiras, temos bunkers,
Temos uma glória lá no deserto, Astana. Cópia de Brasília. Fujam. Quando Josué, sucessor de Moisés, entrou na terra de Canaã, mas aquele povo preferiu ser contra o Criador Vocês políticos de Brasília, eu vejo vocês fazendo a mesma coisa. É esquerda, é direita e é centrão. Cada qual puxa para um lado. A direita puxa para lá, a esquerda puxa para cá e o centrão fica no meio. E quem é que sofre? Por causa dos servos maus, por causa dos maus administradores. Vocês são cães. Estão repartindo este país, cada qual toma o seu pedaço. Vocês são cães carniceiros. Vocês são porcos imundos, sujos, perversos. O que eu faço com vocês? O que eu faço? Que juízo vocês merecem? Não reconhecemos o Deus de Israel. Querem espada? Ou querem fugir? Ou querem ser prisioneiros? Escolham. Porque eu estou cansado de quase todos vocês. Tem alguns que ainda me alegram, mas eu estou cansado. De quase todos vocês. Estou a ponto de vomitar vocês da minha boca.
entregar vocês à morte. Porque vocês não servem, vocês são servidos, vocês não são servidores, vocês são aproveitadores. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Ai de vocês, se eu desembainhar a minha espada. Ai de vocês. Está nos ameaçando? Não. São as próprias obras que vocês fazem que ameaçam vocês. O que vocês plantam é o que vocês colhem. Se vocês plantassem o bem, certamente vocês colheriam o bem. Esta nação e esse povo teriam orgulho de vocês. Mas vocês escolheram plantar espinhos e armadilhas. Deus é justo e dá de pagamento aquilo que a pessoa merece ganhar. Se vocês plantassem coisas boas, vocês andariam no meio desse povo como reis e como heróis. Mas vocês só plantam espinhos e abrolhos. E quando eu olho para a opressão que vocês, autoridades, pastores do meu povo, porque vocês são os verdadeiros pastores da minha nação, vocês arrancam a lã desse povo para se vestirem e a gordura deles vocês usam para comer, para se fartarem. Todas as obras de vocês são más, porque vocês são maus e perversos. Por isso, eu vou destruir vocês. Eu vou destruir vocês. O reino de vocês já está julgado. Não pense vocês que vocês vão dizer: quem vai nos tirar daqui? Qualquer criança tira vocês daí. Qualquer criança tira vocês daí. Empregadinhos, funcionários públicos. É isso que vocês são. Arrogantes, perversos e nojentos, podres, filhos do diabo. É isso que vocês são. Eu estou enojado de vocês. Eu estou enojado de quase todos vocês. E eu não vou ter pena
e nem misericórdia de vocês. Alguns eu vou poupar, mas a maioria é lixo, é aproveitador, é ladrão, é podre, nojento e fedido. É isto que vocês são. Juízes, deputados, senadores, que usam uma capa para esconder a podridão de vocês. Me dá náuseas quando eu vejo as coisas que vocês fazem com meu povo. E vocês acham que nada vai acontecer com vocês. Podem cercar aí, podem fazer muralhas, tudo vai cair. Tudo vai cair. Não tem muito o que salvar aí. É um ninho de cobra, um ninho de serpentes. Mas vocês fazem leis como cercas farpadas e usam as leis como chicote nas costas do povo. O que vocês fazem com o meu povo? Vocês acham justo? Vocês pagam um salário maior para o ladrão, para o bandido, para o assassino, para um traficante, do que para o povo que trabalha. Que justiça é esta que vocês praticam? Para que juiz, se não julga com justiça as causas, mas favorece todo tipo de ladrão, todo tipo de criminoso? Para que deputado, se não faz nada pelo povo, não faz nada pelas cidades? Para que senadores? Não precisa de nada disso. Vocês não servem. Vocês não são servidores. Jericó caiu. Vocês cairão. Vocês não entenderam. Mas as trombetas já foram tocadas aí. Sons de trombetas já foram tocadas aí. Voltas